Alexander von Humboldt foi um polímata, geógrafo, naturalista e explorador. O trabalho de Humboldt sobre geografia e botânica lançou as bases para o campo da biogeografia. Entre 1799 e 1829, Humboldt viajou pelas Américas e pela Rússia, realizando explorações e descrevendo suas observações através do ponto de vista científico. Mas, como tudo isso aconteceu? Olá, eu sou a Ana. E eu, Antônio. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes, por trás das grandes explorações. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Na primeira parte sobre a vida de Alexander Humboldt, seguimos seus passos, desde sua infância na Prússia, até como ele chegou no Novo Mundo com seu amigo Aimé Bonpland. Agora, vamos acompanhá-lo em sua trajetória pelo Equador, até a sua expedição na Rússia. Então, vamos para a história. Após sua experiência em Cuba de 3 meses, eles retornaram ao continente através de Cartagena das Índias, agora Colômbia. Na época, um importante centro de comércio no norte da América do Sul. Subindo o caudaloso Rio Madalena até Ronda, chegaram a Bogotá em 6 de julho de 1801, onde encontraram o botânico espanhol José Celestino Mutis, atual chefe da expedição botânica à Nova Granada. Lá permaneceram até 8 de setembro de 1801. Celestino Mutis deu a Humboldt acesso ao enorme registro pictórico que ele havia compilado desde 1783. Ele estava baseado em Bogotá, mas, como em outras expedições espanholas, teve acesso ao conhecimento local e a uma oficina de artistas, que criaram imagens altamente precisas e detalhadas de plantas. Esse tipo de registro cuidadoso significava que, mesmo que os espécimes não estivessem disponíveis para estudo à distância, estas imagens poderiam chegar aos botânicos. Humboldt ficou surpreso com o feito de Celestino Mutis, quando Humboldt publicou seu primeiro volume sobre botânica. Ele dedicou o livro a Celestino Mutis, escrevendo: como uma simples marca de nossa admiração e reconhecimento. Humboldt tinha esperanças de se conectar com a expedição francesa, agora finalmente em andamento. Então, Aimé Bonpland e Humboldt correram para o Equador, atravessaram os cumes congelados da Cordilheira Real e chegaram a Quito em 6 de janeiro de 1802. A estadia no Equador foi marcada pela subida do Pichincha e a escalada do Chimborazo, onde Humboldt e seu grupo atingiram uma altitude de 5.878 metros. Este foi um recorde mundial na época. A jornada de Humboldt terminou com uma expedição às nascentes do Amazonas, a caminho de Lima, no Peru. Em Callao, o principal porto do Peru, Humboldt observou o trânsito de Mercúrio em 9 de novembro e estudou as propriedades fertilizantes do guano, rico em nitrogênio, cuja posterior introdução na Europa se deveu aos seus estudos. Humboldt e Aimé Bonpland não pretendiam ir para a Nova Espanha, atual México, mas quando não conseguiram embarcar em uma viagem ao Pacífico, deixaram o porto equatoriano de Guayaquil e se dirigiram a Acapulco, na costa oeste do México. Mesmo antes de Humboldt e Aimé Bonpland chegarem, Humboldt percebeu que o capitão do navio havia calculado sua localização incorretamente. Como Acapulco era o principal porto da costa oeste e o terminal do comércio asiático das Filipinas espanholas, ter mapas precisos de sua localização era extremamente importante. Humboldt montou seus instrumentos, examinando a Baía de Acapulco, para determinar sua longitude e localização precisas. Humboldt e Aimé Bonpland desembarcaram em Acapulco em 15 de fevereiro de 1803, e de lá foram para Tasco, uma cidade de mineração de prata na moderna Guerrero. Em abril de 1803, ele visitou Cuernavaca em Morelos. Impressionado com seu clima, apelidou a cidade de a Cidade da Eterna Primavera. Humboldt e Aimé Bonpland chegaram à Cidade do México, tendo sido oficialmente recebidos por meio de uma carta do representante do rei na Nova Espanha, o vice-rei Dom José de Iturrigaray. Humboldt também recebeu um passaporte especial para viajar pela Nova Espanha e cartas de apresentação aos intendentes, que eram os mais altos funcionários nos distritos administrativos da Nova Espanha. Essa ajuda oficial a Humboldt permitiu que ele tivesse acesso a registros da coroa, minas, propriedades, canais e antiguidades mexicanas da era pré-hispânica. Humboldt leu os escritos do bispo da importante diocese de Michoacán,
Manuel Abad e Queipo, que foram dirigidos à coroa para o melhoramento da Nova Espanha. Eles passaram um ano no vice-reinado, viajando para diferentes cidades mexicanas no Planalto Central e na região mineira do Norte. A primeira viagem foi de Acapulco à Cidade do México, passando pelo que hoje é o estado mexicano de Guerrero. Nessa época, apenas era possível se chegar através de mulas. Durante todo o caminho, Humboldt fez medições de elevação. Ao deixar o México um ano depois, em 1804, a partir do porto de Veracruz, na costa leste, tomou uma série de medidas semelhantes, que resultaram em uma carta do ensaio político, intitulado O Plano Físico do México com os perigos da estrada de Acapulco à Cidade do México, e da Cidade do México a Veracruz. Essa representação visual da elevação fazia parte da insistência de Humboldt para que os dados coletados fossem apresentados de uma maneira mais fácil de se entender, do que gráficos estatísticos. Grande parte de seu sucesso em conquistar um público geral para suas obras foi devido a essa compreensão, onde ele dizia: Tudo que tem a ver com extensão, ou quantidade, pode ser representado geometricamente. Humboldt ficou impressionado com a Cidade do México, que na época era a maior cidade das Américas, e que poderia ser considerada moderna. Ele declarou: Nenhuma cidade do novo continente poderia possuir estabelecimentos científicos tão grandes e sólidos como a capital do México. Ele também reconheceu importantes sábios crioulos no México, citando em suas obras, como José Antônio de Alzate e Ramírez, Miguel Velázquez de León, e Antônio de León y Gama. Humboldt passou algum tempo na mina de prata de Valenciana em Guanajuato, centro da Nova Espanha, na época a mais importante do Império Espanhol. Humboldt poderia simplesmente ter examinado a geologia da mina, mas aproveitou a oportunidade para estudar todo o complexo de mineração. Seu relatório sobre mineração é considerado a seção mais forte e mais bem informada de seu ensaio político. Embora Humboldt fosse um geólogo treinado e inspetor de mineração, ele se baseou em especialistas em mineração no México. Um deles foi Fausto Eluiar, então chefe do Tribunal Geral de Mineração da Cidade do México, que, como Humboldt, foi treinado em Freiberg. Outro foi Andrés Manuel del Rio, diretor do Colégio Real de Minas, que Humboldt conheceu quando ambos eram estudantes em Freiberg. Os monarcas Bourbon haviam estabelecido o Tribunal de Mineração e o colégio para elevar a mineração como profissão, uma vez que as receitas da prata constituíam na maior fonte de renda da coroa. As antigas civilizações da América Espanhola foram uma fonte de interesse para Humboldt. Ele incluiu imagens de manuscritos mexicanos e ruínas incas em sua publicação de 1810, intitulado como Vistas das Cordilheiras e Monumentos dos Povos Indígenas da América, a mais experimental das publicações de Humboldt, uma vez que não tem um único princípio, mas suas opiniões e alegações baseadas em observação. Para Humboldt, uma questão-chave era a influência do clima no desenvolvimento dessas civilizações. Quando ele publicou Vistas das Cordilheiras, ele incluiu uma imagem colorida da pedra do calendário azteca, que havia sido descoberta na praça principal da Cidade do México em 1790, junto com desenhos selecionados do Códice de Dresden. Seu objetivo era reunir evidências de que essas imagens poderiam permitir a reconstrução da história pré-hispânica. Ele escreveu: Procurei especialistas mexicanos na interpretação de fontes, especialmente Antônio Pichardo. Antônio Pichardo foi o executor literário da obra de Antônio de León y Gama. Essa obra aborda o tema do calendário azteca. Ele leu a obra do jesuíta Francisco Javier Clavigero sobre as civilizações pré-hispânicas no México. Humboldt invocou essa obra para contrariar as afirmações pejorativas sobre o Novo Mundo feitas pelo Conde de Buffon. Humboldt chamou a atenção para os monumentos e artefatos indígenas, como produções culturais que tinham significado histórico e artístico. Uma de suas publicações mais lidas foi um ensaio político sobre o Reino da Nova Espanha de 1811. Este tratado foi o resultado das próprias investigações de Humboldt, bem como da generosidade dos funcionários espanhóis por ceder os dados estatísticos. Partindo de Cuba, Humboldt decidiu fazer uma curta visita não planejada aos Estados Unidos. Sabendo que o atual presidente, Thomas Jefferson, era também um cientista, Humboldt escreveu-lhe dizendo que estaria nos Estados Unidos. Thomas Jefferson respondeu calorosamente, convidando-o a visitar a Casa Branca na nova capital do país. Em sua carta,
Humboldt havia despertado o interesse de Thomas Jefferson, ao mencionar que havia descoberto dentes de mamute perto do Equador. Thomas Jefferson havia escrito anteriormente que acreditava que os mamutes nunca viveram tão ao sul. Chegando a Filadélfia, que era um centro de aprendizado nos Estados Unidos, Humboldt se encontrou com algumas das melhores figuras científicas da época, incluindo o químico e anatomista Caspar Wistar, que defendia a vacinação obrigatória contra a varíola, e o botânico Benjamin Smith Barton, além do médico Benjamin Rush, um signatário da Declaração de Independência dos Estados Unidos, que desejava ouvir sobre a casca da árvore cinchona, que curava febres. O Tratado de Humboldt sobre cinchona foi publicado em inglês em 1821. Depois de chegar a Washington, Humboldt manteve inúmeras discussões com Thomas Jefferson sobre assuntos científicos, e também sobre sua estada de 1 ano na Nova Espanha. Thomas Jefferson havia concluído recentemente a compra da Louisiana, que agora colocava a Nova Espanha na fronteira sudoeste dos Estados Unidos. Um ministro espanhol em Washington recusou-se a fornecer ao governo dos Estados Unidos informações sobre o território espanhol. Humboldt foi capaz de fornecer a Thomas Jefferson as informações mais recentes sobre a população, comércio, agricultura e militares da Nova Espanha. Thomas Jefferson não tinha certeza de onde ficava a fronteira da recém-adquirida Louisiana, e Humboldt escreveu-lhe um relatório de 2 páginas sobre o assunto. Thomas Jefferson, mais tarde se referiria a Humboldt como o homem mais científico da época. Albert Gallatin, secretário do Tesouro, disse sobre Humboldt: Fiquei encantado, engoli mais informações em menos de 2 horas, do que nos últimos 2 anos em tudo que li ou ouvi. Albert Gallatin, por sua vez, forneceu a Humboldt informações que ele buscava sobre os Estados Unidos. Após 6 semanas, Humboldt partiu para a Europa, da foz do Delaware, e desembarcou em Bordeaux em 3 de agosto de 1804. Entre 1811 e 1818, alguns projetos de exploração foram propostos a Humboldt, primeiro pelo governo russo do czar Nicolau I, e depois pelo governo prussiano. Mas em cada ocasião, circunstâncias desfavoráveis se interpuseram. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Conde Georg von Cancrin, entrou em contato com Humboldt para validar se uma moeda baseada em platina seria possível na Rússia, e o convidou para visitar os Montes Urais. Na época, a prata era o padrão como moeda mundial e Humboldt sabia disso. Entretanto, o convite para visitar os Montes Urais era intrigante, especialmente porque Humboldt há muito sonhava em ir para a Ásia. Ele queria viajar para a Índia, e havia feito esforços consideráveis para persuadir a Companhia Britânica das Índias Orientais a autorizar uma viagem, mas esses esforços foram infrutíferos. Quando a Rússia renovou seu convite anterior, Humboldt aceitou. Os russos procuraram atrair Humboldt através do seu interesse em locais de mineração, para fins científicos, mas o que os russos queriam na verdade, era ganhar conhecimento especializado sobre seus recursos. Para Humboldt, a promessa do monarca russo de financiar a viagem foi extremamente importante, já que a fortuna herdada pela sua mãe, de 100.000 thalers, havia se esgotado, e ele vivia da pensão do governo prussiano de 2.500 thalers. O governo russo deu um adiantamento de 1.200 chervontsev em Berlim, e outros 20.000, quando ele chegou em São Petersburgo. Humboldt estava ansioso para viajar não apenas para os Montes Urais, mas também conhecer a Sibéria até a fronteira da Rússia com a China. Humboldt escreveu ao Conde Cancrin, dizendo que pretendia aprender russo para ler diários de mineração no idioma. À medida que os detalhes da expedição eram acertados, Humboldt disse que viajaria para a Rússia em sua própria carruagem, com um criado alemão, além de Gustav Rose, professor de Química e Mineralogia. Ele também convidou Christian Gottfried Ehrenberg para participar da expedição e estudar micro-organismos da água no Lago Baikal e no Mar Cáspio. O próprio Humboldt estava interessado em continuar seus estudos de magnetismo e exploração de depósitos minerais. Como de costume em suas expedições, ele levou instrumentos científicos para fazer as medições. Os russos organizaram os arranjos locais, incluindo hospedagem, cavalos, tripulação de acompanhamento. O título de Humboldt para a expedição era de funcionário do Departamento de Minas. À medida que a expedição se aproximava de áreas perigosas, ele teve que viajar em um comboio com escolta. Fisicamente, Humboldt estava em boas condições, apesar de sua idade avançada. Ele escreveu ao Conde Cancrin:
Eu ainda ando muito a pé, 9 a 10 horas sem descansar, apesar da minha idade e meus cabelos brancos. Entre maio e novembro de 1829, ele e a expedição atravessaram a vasta extensão do Império Russo, do rio Neva ao rio Yenisei, realizando em 25 semanas uma distância de 15.472 quilômetros. Humboldt e o grupo da expedição viajaram de carruagem em estradas bem conservadas, com rápido progresso sendo feito, através de trocas de cavalos nas estações de passagem. 3 carruagens estavam cheias de pessoas, suprimentos e instrumentos científicos. Para que as leituras magnéticas de Humboldt fossem precisas, eles carregavam uma tenda sem ferro. Esta expedição foi diferente de suas viagens hispano-americanas, quando Aimé Bonpland e Humboldt viajavam sozinhos, às vezes acompanhados por guias locais. O governo russo estava interessado para que Humboldt encontrasse perspectivas de mineração e avanço comercial, e deixou claro que Humboldt não deveria investigar questões sociais. Em suas publicações sobre a América Espanhola, Humboldt fez comentários sobre as condições das populações indígenas, e também deplorou a escravidão. Humboldt, mais tarde descobriu que o governo russo manteve um controle rígido da expedição, mesmo quando estava a 1.600 quilômetros de Moscou, com funcionários do governo cumprimentando a expedição a cada parada. O itinerário foi planejado com a cidade de Tobolsk como destino mais distante, depois retornando a São Petersburgo. Humboldt escreveu ao conde Cancrin que estava estendendo sua viagem. Quanto mais a leste ele viajava para um território mais selvagem, mais Humboldt gostava dele. Eles ainda seguiram a estrada siberiana e fizeram um excelente progresso, às vezes 160 quilômetros em um dia. Embora tenham sido interrompidos no final de julho e avisados sobre um surto de antraz, Humboldt decidiu continuar apesar do perigo. Ele comentou: Na minha idade, nada deve ser adiado. A viagem, embora realizada com todas as vantagens oferecidas pelo governo russo, foi rápida demais para ser cientificamente lucrativa. A correção da estimativa da altitude do Planalto da Ásia Central e a descoberta de diamantes no processo de lavagem de ouro nos Montes Urais foram aspectos importantes dessa expedição. No final, a expedição levou 8 meses, percorreu 15.500 quilômetros, parou em 658 estações de correio e usou 12.244 cavalos. Humboldt publicou um trabalho sobre a expedição russa, intitulado Fragmentos de Geologia e Climatologia Asiáticas em 1831. Este trabalho serviu de base em palestras que deu sobre o tema. Em 1843, ele completou outros 3 volumes, intitulados Ásia Central, que ele dedicou ao czar Nicolau. Em 24 de fevereiro de 1857, Humboldt sofreu um pequeno derrame, que passou sem sintomas perceptíveis. No inverno de 1858, suas forças começaram a declinar. Em 6 de maio de 1859, ele morreu em Berlim, aos 89 anos. Suas últimas palavras foram relatadas como: Como esses raios de sol são gloriosos! Eles parecem chamar a terra para os céus. Seus restos mortais foram transportados pelas ruas de Berlim. O caixão de Humboldt foi recebido pelo príncipe regente na porta da catedral. Ele foi enterrado no local de descanso da família, ao lado de seu irmão Wilhelm e a cunhada Caroline. Humboldt ressuscitou o uso da palavra cosmos do grego antigo e o atribuiu à sua publicação. Ele procurou unificar diversos ramos do conhecimento científico e da cultura. Estes importantes trabalhos também motivaram a percepção holística do universo como uma entidade interagente, introduzindo conceitos de ecologia e ambientalismo. Assim, com seus feitos, Alexander von Humboldt deixou seu nome gravado na história das grandes expedições. Obrigado por ouvir o Grandes Expedições. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Até o próximo episódio, até mais!